a paz, com a inspiração necessária para que a gente possa confabular aqui as nossas palavras e a partir daí a gente conseguir alcançar a compreensão de todos. Como bem falou Lúcia, na sua oração, na sua prece inicial, precisamos de fato colocar em prática alguns preceitos, algumas palavras, e esse colocar em prática é a ação. De fato, a ação ela é necessária para a ação ela é necessária para que a gente adquira a experiência necessária para seguir em frente, sendo hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Não temos dúvidas, pelo menos no Espiritismo, de que nós precisamos lidar com os obstáculos que a vida acaba nos convidando constantemente. Tem um livro interessante chamado A Semente de Mostarda. É um livro psicografado por Chico Xavier sobre a inspiração de Emmanuel. E nesse livro, A Semente de Mostarda, lá no capítulo 12, tem como título Instinto e Inteligência. Emmanuel, na realidade, ele traz para a gente um conto. É um conto. Ele diz que dois homens estavam conversando entre si. Um apoiava de que a criatura humana ela foi criada simples e ignorante, mas que logo após a sua criação, tem dias ou meses ali da sua criação, a inteligência brotava na sua mente, nos seus pensamentos, e a partir daí ela ia tateando, galgando espaços, conquistando talvez as suas experiências, as suas competências, as suas habilidades necessárias. Então, esses dois jovens, nesse conto de Emmanuel, ele diz que falava que a inteligência realmente ela é inata ao ser humano. Nós, quando fomos criados, a inteligência veio como uma centelha divina junto do ser da pessoa, e a partir daí, essa inteligência, não quer dizer intelectualidade, mas uma inteligência, ela ia, nessa interação nossa com a vida, ela iria se aperfeiçoando. O outro colega, segundo o conto de Emmanuel, ele acreditava que nós não nascemos com inteligência, nós nascemos com instinto. Quando nós fomos criados pelo o Criador, nos foi dado lá no início o instinto, aquele instinto de sobrevivência, aquele instinto inicial que vai guiando as criaturas para sobreviver, para a luta ou para a fuga. O instinto de sobrevivência, instinto ali que permeia as criaturas, segundo essa outra pessoa, dizia que a criatura viria com essa centelha divina, que para ele, todos os seres, e também para o Espiritismo, lá na pergunta 702, do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que todos os seres orgânicos, ou todos os seres vivos, eles têm instintos. Todos os seres, eles têm instintos. Já na pergunta 75 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer para Kardec que todos os seres, de fato, têm instinto, mas a maioria dos homens deixam de lado, não dão voz, ou não dão valor ao instinto que habita como centelha a cada um de nós. E esses dois colegas, conversando sobre justamente isso, um levantando a bandeira da inteligência quando nós nascemos, o outro sobre o instinto, e aí eles fizeram um pacto. Um deles disse assim: eu vou adquirir um felino, um gato, eu vou adquirir um gato, eu vou ensinar a esse gato da inteligência, da educação a ele, e você vai notar que o instinto vai sumir, o instinto vai se estagnar, porque vai haver uma preponderância da inteligência através da educação. Fizeram esse trato e concordaram nesse ponto que Emmanuel nos traz. E ao longo de um ano, o colega treinou o felino, treinou o gato bastante. Depois, passaram 12 meses, eles se encontraram e disseram: chegou o dia,
vamos em minha casa que irei demonstrar que o gato realmente aprendeu todas as coisas que eu ensinei. E a partir daí você verá que não tem mais instinto naquele ser vivo, naquele ser orgânico. E assim foi. Ele foi para a casa do colega e quando chegou lá, viu que o gato obedecia algumas ordens. Logo quando ele abriu a porta, o colega deu um sinal, o gato já veio para um lado. E ele deu outro sinal, o gato foi para a esquerda. E ele disse, está vendo? Comprovada a minha ideia, ou a ideação que eu tinha, a suspeita que eu tinha há 12 meses atrás. Vou ainda provar algo mais. Pediu que o gato rolasse no chão, tocou no gato, o gato rolou para um lado, rolou para um outro. E ele trouxe a comida do gato. E o gato não levava a boca ao prato, levava a mão direita para com a comida e levava para a boca, ensinado esmeramente pelo colega. Então ele disse, não há dúvidas de que, segundo Emmanuel, nesse ponto, de fato é um ponto, nesse livro, A Semente de Mostarda, e aí ele vai dizer, está vendo que o instinto não mais existe nesse gato. Ao longo de 12 meses, eu ensinei, o eduquei, e a partir daí não há mais resquícios de instinto, o que vai de encontro com a doutrina espírita, que diz que o instinto e a inteligência seguem com a criatura humana ao longo da vida, ele não se extingue. O próprio Livro dos Espíritos diz isso, que não há um ponto onde um acaba e o outro continua, os dois prevalecem na criatura humana. Ou talvez o nosso problema, de fato, seja elevar a nossa inteligência, chegar, por exemplo, inteligência moral, elevar a nossa compreensão para com a vida. É claro que nós ainda estamos em um segundo mundo, mundo de provas e expiações, estamos mais próximos do começo do que propriamente de um fim, propriamente dito. E aí o colega ficou ali realmente impressionado com as habilidades adquiridas pelo aquele gato. Mas ele disse o seguinte, o colega disse, fechem as portas, que eu trouxe aqui algo e vamos testar se o felino de fato não tem mais instinto. E ele puxou de uma caixinha de madeira. Quando ele abriu a caixinha de madeira, um rato pulou da caixinha de madeira e saiu com tudo, como se estivesse obtendo a liberdade naquele momento. Quando o gato viu aquele rato, ele correu atrás, quebrou todos os pratos da mesa, até conseguir encontrar o rato e devorá-lo. E aí ele disse, o instinto prevalece na criatura humana. E o outro colega não teve mais palavras para respondê-lo. De fato, o instinto ele permanece com a criatura humana. Todos nós temos, mas, como eu falei, segundo a resposta dos espíritos a Kardec, nós menosprezamos, nós não damos valor muitas vezes aos instintos. A inteligência, o instinto, ele não tem raciocínio, é aquele impulso natural, aquele impulso de vida, aquele instinto de sobrevivência. Ele não raciocina, apesar de que, lá na pergunta 702, os espíritos vão dizer para Kardec que ainda deixou um pouco confuso o tema, porque o tema ele não se extingue aqui, é necessário um aprofundamento sobre esse tema instinto e inteligência, porque na pergunta 702, os espíritos vão dizer para Kardec que uns é mecânicos, ou esse movimento do instinto ainda é mecânico, para outros ainda há raciocínio. Já em outras passagens, principalmente no próprio Livro dos Espíritos e também na Gênesis, nesse capítulo 3 nos itens 11 a 19, ele vai nos dizer que o instinto ele não raciocina, ele não pensa, ele não confabula nada, ele apenas impulsiona, aquele impulso natural, ele apenas age. E, segundo Camille Flammarion, no livro Deus na Natureza, ele vai dizer que no instinto não há progresso. O instinto ele não progride. Então é como se fosse uma centelha divina, algo de Deus, algo divino, que precisa ainda ser estudado, porque Kardec também coloca isso, que nós ainda não estamos na compreensão necessária, temos as aptidões necessárias para compreender ainda esse tema, já que é algo advindo
da divindade, que nos pleiteou com o instinto para que a gente pudesse caminhar, para que a gente pudesse sobreviver, para que a gente pudesse nos conservar, lutar pela nossa sobrevivência aqui na Terra. E a partir daí a inteligência vindo junto com o instinto, a gente conseguir ampliar essa inteligência. A criatura humana ela tem conseguido, de fato, angariar realmente habilidades que ficam inimagináveis para a gente, né? Eles têm conseguido realmente descobrir coisas, explorar espaços, descobrir a tecnologia, por exemplo, de 10 anos atrás, se compararmos com a de hoje, não era nada em 10 anos, 20 anos, 30 anos, não era nada. Então a inteligência humana conseguiu de fato avançar. Talvez a gente não está conseguindo avançar nas questões morais. É isso que a inteligência também nos pede, quando a gente acaba avançando nesse raciocínio, avançando nessa configuração, porque quando a gente começa a pensar, raciocinar, de fato, a nossa estada aqui na Terra, como estamos, como isso, como aquilo, talvez isso clareie algumas coisas na nossa vida e a gente consiga, nesse olhar sublimado, detectar talvez a nossa intuição de forma melhor. Porque muitas vezes com os olhos materiais, quando a gente está realmente muito impactado, né, ou muito submerso nas questões materiais, talvez isso nós renegamos de fato, o nosso instinto, ou a nossa intuição, ou alguma inspiração que porventura possa nos alcançar, talvez com o olhar, ou provavelmente com o olhar material, fica difícil da gente absorver, captar ou entender essas situações que acabam nos rodeando. Isso é fato, né? Kardec não, Emmanuel, tem uma mensagem interessante num livro chamado Mais Perto. É um livro chamado Mais Perto. Lá no capítulo 2, que tem um título de Acorda e Viva, é um livro psicografado por Chico Xavier, e Emmanuel vem nos dizer que para a espiritualidade, uma mensagem muito forte, né? Que ainda a gente, com todo esse avanço da inteligência, com todo o avanço da tecnologia, de tudo isso, a gente ainda tem uma percepção. O livro foi escrito há décadas atrás, mas ainda, né, em poucas décadas, a humanidade ainda não conseguiu avançar moralmente para mudar esse pensamento de Emmanuel, com certeza. Mas Emmanuel vem nos dizer, para a espiritualidade, a Terra significa, né, para a espiritualidade, para aqueles seres, né, que já se angelizaram. Emmanuel diz isso, né? Espiritualmente falando, a Terra, para aqueles seres que já se angelizaram, aqueles seres que já conseguiram alcançar uma compreensão do mundo, né, significativa, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, né? A nossa diferença para um espírito avançado, para um espírito puro, não são superpoderes que alguém vem e dá para ele, mas sim fruto das experiências que a gente vai passando e a partir daí ampliam nossos horizontes, né? Eu dei esse exemplo aqui, só repetir. Vamos supor que eu comprei um carro, supor não, é verdade, um carro, 60 prestações, comprei essa semana e de repente eu saio aqui e o carro foi roubado. Para mim vai ser um desespero, né? Porque o carro foi roubado, 60 prestações, eu não paguei nem a primeira ainda, então eu vou ficar um pouco chateado, um pouco não, talvez muito chateado, né, Marcos? Com essa situação. Para um espírito superior, ele vai ver essa situação e vai dizer que maravilha. Gratidão, Senhor, por essa prova que Tu está me dando de eu poder exercitar aqui. Que maravilha. É que isso, então, nossa diferença para um espírito superior é a ampliação de consciência. É essa. Não tem superpoderes. Não tem alguém que vai dar uma capa. Não tem isso, aquilo outro. É só realmente a pessoa que já passou por diversas situações. Por aí a gente tira o nosso nível. Que nível nós estamos, né? Nós estamos num nível... né? Eu vou chorar se tiver uma carne, então eu sou um espírito inferior ainda, né? Então, nossa distância para um espírito superior é essa, né? E aí cada um faz sua análise, né? A que nível eu estou? Mais ou menos, mais isso, mais aquilo. Então, Emmanuel vem nos dizer nesse livro Mais Perto, espiritualmente falando, a Terra, para os seres que já se angelizaram, esses seres
já chegaram a uma compreensão maior, a Terra não passa de um berçário imenso, onde as criaturas dormem na infantilidade. A Terra parece um berçário, onde a criatura dorme na infantilidade. A maioria dos homens vivem estáticos na ignorância, estáticos ou congelados na ignorância, parecendo, palavras de Emmanuel, como se fossem hipnotizados, pessoas hipnotizadas, né? Não coagidas, mas sendo conduzidas pelas suas próprias criações. Conduzidas por suas próprias criações. Livro Mais Perto, vale a pena ler essa mensagenzinha. Não sei se temos aqui, mas tem na internet. O livro é Mais Perto, mensagem de número 2, o título é Acorda e Viva. Nós vivemos como se fossem hipnotizados por nossas próprias criações. Nós geramos umas criações mentais. Nós temos uma grande dificuldade de viver no nosso presente. O que é que eu tenho hoje? Onde é que eu estou? Qual a atmosfera que eu estou rodeado? E o que é que eu posso aproveitar do meu hoje? E a gente tem essa dificuldade. A gente espera o final de semana, ou espera o final do mês, ou espera as férias, ou espera a aposentadoria, ou talvez, para nós espíritas, esperamos o nosso lar, né? Então, nós esperamos para viver. Não, eu só vivo, não, eu estou esperando o final de semana, mas a gente não aproveita o dia, né? A gente sabe que é um ditado popular, não sei se é verídico, mas o pior dia é o domingo à noite, né? Porque a segunda nós temos que trabalhar, né? Então, o pessoal... Então, se segunda eu tenho que me forçar para trabalhar, então eu estou orando para que a segunda passe rápido, para que a terça também passe, para chegar logo a sexta, porque sextou, né? Tem esse ditado, sextou. Mas olhe a nossa dificuldade de compreensão da vida. Nós não podemos perder nenhum segundo da vida. Nenhum segundo da vida não é questão de produtividade. Eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar estudando. É claro que isso é muito importante, deve ser feito, mas não perder nenhum segundo da vida é estar presente em cada momento. Esse é o detalhe da vida. É estar presente. Quanto maior esforço nós fizermos para estarmos presentes, melhor. Aí sim, talvez a gente comece a ampliar os nossos horizontes. Quando eu deixar de acreditar que o que é bom eu não tenho, talvez a gente mude um pouco o nosso pensamento. Porque tudo que é bom, tudo que é ótimo, tudo que é maravilhoso, a gente não tem, né? É uma festa, é uma praia, é as férias, é um objeto, um carro, uma casa, é uma roupa, é alguém, é um casamento, é isso e aquilo outro. Então, quando eu parar de acreditar nisso, eu estou jogando sempre a minha alegria, a minha felicidade, o meu bem-estar para o futuro. O nosso bem-estar nunca está no presente. E nós deveríamos nos libertar desses desejos, que são essas criações mentais, segundo Emmanuel, que acabam nos deixando hipnotizados. Hipnotizados por nossas próprias criações. De fato, né, quando a gente tem um desejo de conseguir algo, a gente não dorme, tem essa frase, né? Não dorme se eu não conseguir. Então, é importante nós termos nossos objetivos, nossas metas, com certeza, mas eu não posso deixar com que as minhas metas, com que os meus objetivos tapem minha visão para o meu hoje, tapem minha visão para o que eu tenho. Então, esse é o grande desafio. E muitas vezes a inteligência ela precisa ser trabalhada de determinada forma para que eu possa ampliar esses horizontes de compreensão. Eu estou aqui, né, numa reunião, eu estou assistindo, eu estou falando, e eu preciso estar presente para tentar observar o que é que isso faz sentido, o que é que isso não faz. E quando terminar aqui, eu vou resolver. Quantas vezes a gente não está assistindo e diz o que é que eu vou fazer? Antes, quando o Josi chegou, eu estava anotando na agenda. Quando terminar aqui, passar na farmácia, comprar isso, comprar aquilo. Então, às vezes a gente já está aqui, tem que passar na... Será que vai fechar? Que hora acaba mesmo? É 8h30. Será que vai dar tempo? Então a gente fica nessa, né? Nossa dificuldade de estar presente. Se eu não estou presente aqui, isso é uma pista que eu não estou presente em diversos outros momentos da minha vida. Estou deixando de viver. Aí sim. Nós não deixamos de viver quando não conseguimos algo.
Nós deixamos de viver quando não olhamos o que a gente já tem. Agora, acontece muitas vezes da gente estar lá, ter insight, e ter um despertar quando tem um choque na vida. Tem um jovem chamado Johnny Imerman. Johnny Imerman é um jovem americano, com apenas 26 anos, ele foi diagnosticado com câncer. E aí ele tinha sonhos, objetivos, tinha acabado de terminar a faculdade, estava montando uma empresa junto com colegas, com a agenda dele tinha 200 objetivos para ele alcançar. Normal, de todo jovem, iguais a nós, né? Vamos falar assim, né? Jovens iguais a nós, cheio de objetivos, cheio de planos, seu planejamento, a agenda completa e de repente um diagnóstico de câncer. Aquilo para ele, segundo palavras deles, Johnny, ele disse que foi devastador. Aquilo foi devastador, foi como se fosse um tiro que eu tivesse recebido e estava ali estático, sem saber o que estava acontecendo. Ele, no primeiro momento, ele ficou com muita raiva, ele ficou com muito ódio. Disse como, no meu melhor momento da minha vida, eu recebi um diagnóstico desse, que é um diagnóstico praticamente de morte. Ele associou isso. Câncer? Como assim? Como eu vou ter um câncer? Tanta gente boa por aí, tanta gente boa dando palestra, né, Soares? E não tem, o quê? Logo eu? Então, tantas coisas assim acontecendo, e ele ficou ali naquele momento raivoso, naquele momento de não acreditar no que estava acontecendo. Mas o médico deu boas notícias para ele, o câncer ele foi detectado no momento certo, e aí iremos fazer algumas sessões de radioterapia, sessões de quimioterapia, e aí depois de 5 meses de quimioterapia, ele acabou ficando curado. Ele ficou curado do câncer, e aí respirou novamente aliviado, pegou sua agenda novamente, seu primeiro ato depois que o médico disse, você já não tem o câncer. Ele pegou a agenda novamente, vou voltar aqui a fazer, começou a montar novamente os planos, redirecionar outros. 11 meses após ele ter recebido essa notícia de que ele não tinha mais câncer, foi descoberto mais 4 tumores na sua coluna. A primeira vez foi 5 meses de quimioterapia, depois de uma cirurgia, né, e retirada do órgão que estava com câncer. Ele, 11 meses depois, 4 tumores na sua coluna. Ele teve que enfrentar novamente uma cirurgia, quase 30 centímetros, para tirar os 4 tumores, 3 meses de recuperação, e o médico dá novamente a resposta para ele, a qual ele aguardava. Você já não tem mais câncer. E aí ele desperta naquele momento, porque o primeiro momento, segundo palavras de Johnny Imerman, ele disse, no primeiro momento eu me senti aliviado, estava louco que aquilo acabasse. Claro, é uma situação realmente terrível para as pessoas que enfrentam tal doença. Não deve ser fácil, deve ser muito difícil, não só para ele, mas para as pessoas que estão em volta. Mas ele disse que no primeiro momento ele se sentiu aliviado diante, né, daquela resposta do médico, dizendo que ele não tinha mais. E aí ele voltou com tudo. No segundo momento, na segunda vez que o médico chamou e disse que ele não tinha mais, ele parou um pouco e teve um choque, realmente. Essa é uma mensagem, segundo ele, uma mensagem de redirecionamento. Talvez eu não tenha que voltar e fazer todos aqueles planos. Rasgou a sua agenda e saiu com 3 pensamentos interessantes, 3 lições interessantes. A primeira foi, ele disse, eu vivia muito em pró das outras pessoas. Não é em pró de ajudar as outras pessoas, mas preocupados com o que as outras pessoas pensam de mim. E a partir daí isso me conduzia. Isso é muito sério. Tem um sociólogo americano ou canadense, esqueci agora, acho que é canadense, Evan Goffman, que ele tem um livro interessante, a descoberta do eu, a redescoberta, a representação do eu na vida cotidiana. Esse livro, A Representação do Eu na Vida Cotidiana, Evan Goffman vai nos dizer que existe na criatura humana uma preocupação muito grande sobre a percepção que os outros estão tendo da gente. É como se eu estivesse aqui muito preocupado com a percepção que vocês estão tendo de mim. E aí isso me conduz. Isso faz com que eu reaja de determinada maneira, eu me vista de outra maneira.
eu não falo determinadas coisas, porque o que os outros vão pensar de mim, eu não ajo de determinadas formas, né? Eu, quando estou com inveja de alguém, eu não vou dizer para as pessoas, não, as pessoas vão dizer que eu sou invejoso, então eu guardo aquilo. Então, Erwin Goffman vai nos dizer que nós controlamos nossos gestos, nossos atos e nossas palavras, porque pelo medo do que os outros vão pensar da gente. E daí ele disse, não mais vou fazer isso. Tiver vontade de sentir inveja, sentir inveja. É claro que nós precisamos ter um controle comportamental na vida social, mas eu disse, não vou esconder mais isso. Eu queria vestir uma determinada roupa, uma camisa azul, mas uma camisa azul num local onde só se usa preto, não dá certo. Não, agora vestir azul. E se os outros perguntarem? E nós temos essa grande preocupação, né? Nós damos muita satisfação às pessoas. Não sei se vocês já notaram isso. Se alguém chamar vocês para sair, por exemplo. Vamos sair? A gente não sabe dizer não. A gente não vou porque. Vamos para o centro? A gente não sabe dizer não quero. Na próxima. A gente não sabe dizer isso. A gente só diz assim, não, eu não vou porque eu tenho outro compromisso. A gente sempre dá uma resposta. Quando acontece alguma coisa de um convite, pode perceber, a maioria de nós, no não que a gente vai dar, a gente dá uma resposta. Se disser sim, sim, tudo bem. Mas se for não, nós temos uma preocupação muito grande no que o outro vai pensar. Isso é inconsciente, nós não percebemos isso. Quando a gente dá essa resposta, o outro não perguntou por quê, mas a gente dá essa resposta. Então, inconscientemente, as pessoas acabam tendo essa preocupação no que os outros vão pensar. John Eastman disse, essa primeira grande lição que eu tirei desse ensinamento, que foi muito duro, muito profundo. O segundo ensinamento foi que ele notou que, quando ele passou por esse processo de câncer, apesar do amor, do carinho, da compreensão dos familiares, dos amigos, que deram todo o apoio, mas ficou uma lacuna, ficou um vazio ali. Porque as pessoas que poderiam dar uma certeza, uma confiança de que ele iria passar por isso, eram os médicos. E os médicos trabalhavam com estatística. X% sobrevive, X% não. X% tem um efeito colateral X, X% não tem um efeito. Então ele tinha essas estatísticas. E só sabe quem passa, né? Mesmo com apoio amoroso dos pais, mas um câncer não é uma doença fácil, né? Provavelmente, com certeza, uma doença muito complexa para se passar. Então ele disse, não seria interessante se a gente pudesse ligar as pessoas que estão passando por determinada situação de câncer com outra pessoa que já passou, um sobrevivente. Não só do mesmo tipo de câncer, mas da mesma idade, do mesmo gênero. Se for um homem, 40 anos, câncer X, então ele contacta com outras pessoas que sobreviveram com o mesmo tipo de câncer, mesma faixa etária, do mesmo sexo da pessoa. Então ele conseguiu criar a Imerman, do sobrenome dele, Angels, de anjo. Então ele criou, existe até hoje, agora, há 2 anos, Imerman Angels. Hoje, a Imerman Angels tem mais de 6.000 pessoas conectadas uma à outra, dando um reforço. Um sobrevivente do câncer agora é um anjo daquela pessoa que está passando por um problema de câncer. Ele sentiu essa necessidade, ideia fantástica, funciona até hoje nos Estados Unidos, que pode ser adotado também. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, que ela teve câncer de rins, e ela me contava isso. Na época, faz tempo isso, na época ela me contava isso, que a maior dificuldade dela é que ela chegava para fazer hemodiálise e as pessoas não falavam como é, como não é. Ela sentava lá e ficava lá, a máquina filtrando, e ela tinha muitas dúvidas, um turbilhão de dúvidas. Estava entrando naquele mundo, né, desconhecido, e não tinha ninguém que pudesse tirar algumas dúvidas simples, porque realmente, de fato, os profissionais são escassos. Eles tiram dúvidas assim, igual bula de medicamento, né? Mas quem tomou mesmo aquilo? Como é que funciona? Será que... Então, quando eu li essa história, me remeteu a essa paciente que eu tive. Interessante esse ponto. E um terceiro ponto, terceira grande lição que ele acabou tirando, foi que nós vivemos ainda adormecidos, parecido com essa mensagem de Emmanuel nesse livro Mais Perto. Nós vivemos adormecidos,
Nós vivemos ainda, como diz Ouspensky, né, naquele livro Em Busca do Milagroso, né, fragmento de um ensinamento desconhecido, Em Busca do Milagroso. Ouspensky, quando vai transcrever ali a mensagem do seu mestre Gurdjieff, ele vai nos dizer que a criatura humana vive, boa parte da criatura humana vive em consciência de sono, vive em sono letárgico. Nós vivemos ainda como zumbis, talvez preocupados com o que as pessoas pensem, mas ainda conduzidos por nossas criações mentais. Então, talvez esses dois grandes adversários nossos, né? Essa preocupação exacerbada nossa com o que o outro pensa, que acaba nos induzindo ou nos conduzindo inconscientemente, né? Junto com essas nossas criações mentais, advindo dos nossos desejos, impedindo com que a gente enxergue o presente, impedindo com que a gente enxergue o hoje. Essas duas bombas na gente acabam fazendo com que a gente ande, caminhe em consciência de sono. De fato, nós vivemos em consciência de sono. Então nós precisamos começar a abrir os nossos horizontes e entender, né? Hoje à tarde, estava comentando rapidinho com o Soares, que as notícias, né, do mundo são devastadoras, né? Guerra, terremotos, isso. Aqui, até deu um tremor aqui em Caruaru, né? Até chegou aqui um tremorzinho, foi de 2,2 parece, né? Claro, longe, muito distante, né, de onde o terremoto da Turquia, claro, 7,8 ou mais, né? Que acabou devastando ali mais de 3 mil prédios. Mas o que nós sabemos, né, de notícias, de evidências, é que o mundo realmente está passando por uma transformação, né, diante de diversos obstáculos que acabam vindo. Mas nós sabemos também que a doutrina espírita, ela nos explica, também nesse mesmo capítulo, no capítulo 3, que os males que alcança a criatura humana são para exercício ou para estímulo da sua inteligência. Todos os males que alcança a criatura humana servem de estímulo para a sua inteligência. Se assim não for, como é que ele vai treinar? Ele vai entrar na inatividade. Então, ainda no mundo de provas e expiações, nós não aprendemos quando lemos um livro. Nós precisamos realmente testar. Nós precisamos realmente da experiência. Emmanuel diz isso. Emmanuel tem um livro chamado, que é psicografado por Chico Xavier, chamado Encontros de Luz. Nesse livro, Encontros de Luz, na mensagem de número 30, tem lá, ele vai nos dizer, Emmanuel vai nos dizer, sem a dor não haveria avisos edificantes, e sem obstáculo ninguém adquire experiência. Mensagem de número 30. Sem dor não haveria avisos edificantes. Sem obstáculo, ninguém adquire experiência. Então, todas as coisas que acabam acontecendo, tudo que está vindo para todos nós, ele acaba vindo. E às vezes, essa própria dor, que acaba esse mal, que acaba nos alcançando, nem sempre está ligado a um erro cometido. Emmanuel diz isso nessa mesma mensagem, cujo título é Dores e Estímulos. Essa mesma mensagem, de número 30, Dores, Estímulos, Encontros de Luz. Ele manda dizer, não digas, palavras de Emmanuel, não digas que toda problemática do sofrimento se refere a um erro cometido. Não diga que toda problemática do sofrimento se refere ou está conectada a um erro cometido. Porque a dor, sem dor, ele continua, isso que eu falei anteriormente, sem a dor não haveria avisos edificantes. E sem obstáculo, ninguém adquire experiência. Então, nós somos convidados a todo instante a treinar, a participar da criação. É claro que no nosso estágio de compreensão da vida, tudo que acaba chegando, acaba gerando um sofrimento em nós. Porque a gente ainda não tem a matéria-prima suficiente para lidar com as situações. Um caso desse de Johnny Imerman, um diagnóstico, é difícil para todos nós. Estamos no mesmo nível. Emmanuel nos diz que na Terra, espírito superior encarnado, talvez dê para contar numa mão. Então, a maioria, todos que estão aqui na Terra, ainda tem essa dificuldade, né, de uma compreensão maior. A dor realmente alcança o coração humano, sem sombra de dúvidas. Alguém que a gente perde, algo que a gente
realmente perder uma pressão, isso, aquilo, outro. Então, tantas as situações acabam acontecendo, mas tudo isso para nos treinar, tudo isso para nos exercitar, para que a gente possa realmente desenvolver a inteligência e as nossas faculdades. É isso que Kardec diz nesse capítulo 3. As nossas faculdades intelectuais, físicas e morais, físicas e mentais. Nós precisamos exercitar, de fato, mesmo sem querer, nós somos convidados a todo instante a participar. Às vezes a gente acha que as provas que nos alcançam são aquelas provas grandes, mas não, são provinhas pequenas. Essa falta de percepção do presente é uma prova. A falta de percepção do presente. Eu estar preocupado com o outro é uma prova. Tudo isso, a nossa luta não é para suportar coisas maiores. A nossa luta são, talvez, as provas invisíveis que passam aos nossos olhos e a gente não consegue observar. Talvez por isso que Emmanuel fez esse comentário. É um berçário imenso onde a criatura dorme em sua infantilidade. De fato, a gente não sabe lidar com as situações, a gente não sabe lidar com as pessoas. Nós estamos realmente muito longe, já diz Emmanuel, no livro Bênçãos de Luz. No livro Bênçãos de Luz, capítulo 1, A Caminho do Alto. Emmanuel vai nos dizer, nós estamos muito longe da perfeição, infinitamente muito, mas muito longe da perfeição. Nós poderíamos parafrasear, sem pretensão nenhuma, as palavras do apóstolo Paulo, lá no capítulo 15, versículos 9 e 10, da primeira epístola aos Coríntios, quando ele diz, eu sou o menor e o mais endividado de todos os seguidores do Cristo, mas com a graça de Deus eu sou o que sou. Então nós temos também dar valor a todas as nossas dificuldades que nós passamos até hoje. Nós temos que olhar para trás, começar a observar que nós vencemos muitas batalhas, que nós conseguimos alcançar, chegar até aqui, não quer dizer que a gente passou situações fáceis, mas são situações difíceis, desagradáveis, situações e obstáculos que no momento era intransponível, mas nós conseguimos ultrapassar. Passamos, por isso que o apóstolo Paulo diz isso, e Emmanuel diz que devemos parafrasear, sem pretensão nenhuma. Somos o menor, estamos infinitamente longe, mas com a graça de Deus e com sua bênção, nós somos o que somos. Gratidão a todos vocês.